Eu sou pernambucano, nasci em Jabotão dos Guararapes, seria Grande Recife, tá? E lá eu tive toda a minha infância, depois fiz o meu curso teológico em Recife e mudei para Maceió. Lá eu casei, lá eu fui consagrado pastor lá, né? Eu tive um início de vida ministerial pastoral. Eu tenho um amigo que também é pastor, ele veio trabalhar na Primeira Igreja Batista de Vitória. E é interessante que no meu tempo de seminário eu já tinha um desejo de ser pastor, ou no Espírito Santo, ou em Minas Gerais, algo dado por Deus. Então, nessa conversa com ele soube que a Primeira Igreja Batista de Guarapari tinha ficado sem pastor, e aí, batendo papo, entregando o currículo, orando a Deus, eu fui convidado em abril de 94 para conhecer a igreja. No domingo que morreu Ayrton Senna, que é um momento marcante para o mundo, eu estava aqui conhecendo a cidade, a igreja, e logo após a igreja me convidou, e em agosto de 94 eu assumi aqui o pastorado no dia 5 de agosto daquele ano. Eu era seminarista numa cidade chamada Arapiraca, né, em Alagoas, e a Primeira Igreja Batista de Maceió tinha uma congregação perto de Arapiraca, numa cidade chamada Coité do Nó. O nome não é muito bonito não, tá? E aí a Primeira Igreja resolveu, né, passar para Arapiraca, a Igreja Batista lá, o comando, né, dessa congregação. Congregação é uma igreja que ainda não foi formada, a gente chama de congregação. E aí naquele culto de transição, né, de passar o comando, eu conheci, né, um pouco da juventude daquela igreja que nos visitava, e dentre essas pessoas estava uma menina muito bonita chamada Ivana. Ela fazia terceiro ano de medicina e a gente começou a dialogar por telefone e a gente se conheceu de uma maneira mais específica e oramos, e Deus confirmou que ela seria a mulher da minha vida. Ser pastor é um chamado de Deus. Eu sou filho de pastor. Meu pai era pastor, claro que tem toda uma influência, mas eu sempre desejei ser médico. E aí eu casei com uma médica. Então, claro que tem influência do pai pelo dia a dia, claro que eu também tenho um irmão que é pastor, não é? Isso vai dando um toque, mas houve um momento que Deus assim me chamou e disse: olha, eu quero que você lide com gente, com igreja, com pastorado, e daí surgiu esse momento tão especial na minha vida. E tenho dito que ser pastor é uma coisa realmente gratificante, lidar com pessoas, alterar a eternidade delas, apresentar o Evangelho que salva, que transforma, que leva um para o céu, realmente é algo que só Deus pode explicar. Antes de ser pastor, eu tive uma infância tranquila. Eu sou de uma família de 12 irmãos, comigo 13, e eu ajudei meu pai, então fiz algumas coisas que ajudaram, né? Meu pai tinha uma borracharia, eu fui borracheiro, eu trabalhei como feirante, eu trabalhei como carregador de feira, eu vendi livros, então eu fui fazendo algumas coisas que me ajudaram a crescer e a depender sempre mais de Deus, até que ele me chamou para o ministério, para o pastorado, e hoje eu estou aqui fazendo aquilo que está no coração de Deus. Na Primeira Igreja Batista em Jabotão, naquela ocasião, o mês da juventude era o mês de agosto, então eles elegiam um pastor jovem só para aquele mês, e era um momento assim muito interessante. E eu fui escolhido para ser o pastor da juventude para pregar, e aí eu fui pregar no domingo à noite, numa igreja, vamos chamar uma igreja grande, no sentido de pessoas, no sentido físico. E ali, quando eu terminei de pregar, Deus falou no meu coração que Ele me queria exatamente no ministério. Então foi esse momento específico da chamada de Deus, numa pregação, que Deus disse: olha, eu escolhi você para ser pastor. Eu sou formado, logicamente, em teologia, né, pelo Seminário do Norte, lá em Recife. Tenho uma formação na área de Direito, né, na faculdade em Maceió, e tenho uma formação em psicanálise. E eu tenho vários casos de pessoas que estavam não só precisando, mas estavam no desespero, alguns pensando em tirar a própria vida, outros com uma situação de um casamento praticamente falido, né? Famílias sem esperança, com filhos envolvidos com situações de perigo, não é? Mas tem um caso específico que ficou gravado, não é? Dentro de Guarapari. Foi de uma jovem senhora
ela perdeu o seu marido, né? O marido morava nos Estados Unidos, e ela perde o seu marido, né? De uma maneira assim inesperada, a questão de enfermidade, e um dia ela subiu, né, no seu prédio, tá? E foi para a janela daquele prédio, tá? E ela tentou exatamente o suicídio, né? E a família, num ato de desespero, clamando por Deus, essa família me buscou, me procurou, e depois de uma grande luta, porque eu entendo que foi Deus que colocou a mão ali, né? Porque em todo o tempo ela dizia que queria se jogar, não tinha mais sentido para a vida. Então, depois de horas, né, de uma luta muito grande, nós pudemos, né, na ação de Deus, retirar aquela pessoa dali. Hoje ela continua vivendo bem e feliz. Então, esse momento aqui em Guarapari, ele me marcou muito. Jesus Cristo, ele sintetizou a vida dele dentro de alguns momentos, mas um específico, ele disse assim: olha, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, servir ao outro é privilégio. Eu estou aqui, orientado por Deus, chamado por Deus para servir a sua vida dentro das suas necessidades, claro que dentro das minhas possibilidades dadas por Deus, mas servir tem sido certamente o lema que vai determinando a minha vida no mundo como homem e como pastor. E eu sempre disse aqui à igreja que eu sou pastor da igreja, mas também sou pastor de uma cidade, no sentido do envolvimento, de levar o alívio, de levar ajuda. Então, a área social não tem como dissociá-la da área pastoral, da área de igreja, da área espiritual. Nós fazemos um trabalho como igreja, né? E se for pontuar assim, pessoalmente, claro que eu estou envolvido dentro da sociedade naquilo que socialmente se requer de mim, porque a questão política, social, espiritual, existencial, familiar, tudo é social, né? Mas existem aquelas coisas pontuais que sempre eu gosto de participar, porque diz a Bíblia que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Olha, a política é algo de Deus. A Bíblia diz que todas as autoridades constituídas no mundo, elas vieram de Deus, e realmente é isso. Uma cidade, um estado, uma nação, não tem como ser regido se não tiver pessoas, né? Se não houver pessoas envolvidas nessa dinâmica. Gosto da política, da essência de sentar, de discutir. Já fui sondado para essa dinâmica mais pontual, né? Gosto de estar nesse diálogo com as pessoas, mas Deus me chamou para ser pastor. A minha grande contribuição com a sociedade é na área pastoral, espiritual. Gosto de estar com esses homens e mulheres, levando uma palavra de esperança, orando com eles. Então, tenho entendido que essa é a minha grande contribuição. Gosto da política, mas não tenho em nenhum momento essa pretensão de ser um político na essência da palavra. No meu tempo livre, gosto muito de ler, gosto de passear, gosto de ver filmes, gosto muito de esportes. Então, no meu tempo chamado livre, eu gosto de fazer essas coisas que trazem assim alívio e fazem bem ao meu coração. Porque eu lido com coisas eternas, não é? Com a vida da pessoa em relação a Deus. Então, é muita dependência de Deus, é muita oração, é muita busca na palavra de Deus, e é interagir para saber exatamente como o outro está. É claro que nessa multidão de pessoas, nem sempre eu vou conseguir atender a todos dentro das suas expectativas, mas a gente vai se envolvendo o máximo. É claro que existe aquela sensação que poderíamos ter feito um pouquinho mais, que eu poderia estar muito mais presente. Agora, é muita responsabilidade, é um peso espiritual muito grande, mas volto a dizer, é um privilégio, né? Poder conviver com pessoas, participar, ajudar, direcionar e apresentar essas pessoas diante de Deus, com corações tranquilos, com a mente certamente em paz e numa relação com Deus que vai resultar numa vida abundante aqui em Cristo e numa vida eterna no céu, na pessoa bendita de Jesus. A Bíblia é rica, não é? Todas as partes têm a sua importância, mas todos nós temos um versículo que ele chama mais a nossa atenção. O meu versículo que sempre me falou ao coração profundamente é Mateus 6:33. Mas buscai
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.